saudar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, bendizer, conhecer seu amor, manifestar a salvação em Ti, Senhor. Para louvar, bendizer, conhecer seu amor, manifestar a salvação em Ti, Senhor. Agora eu acho que o boa noite vai fluir, né? Boa noite! Boa noite! Aí sim! Agora pra quem veio com você, dá esse boa noite também. Dá um abraço pra esquentar. Seja bem-vindo, a paz de Jesus. A paz de Jesus. Tem algo muito massa, né? Deus fala assim, Jesus fala assim, se você deseja paz e a pessoa não recebe, não quer essa paz, ela volta pra você, então vai desejando a paz, né? Então agora a gente puxa esse ar bem gostoso aqui, mas de uma forma bem diferente. Convido você a puxar esse ar bem profundo e você vai soltar todos os seus B.O.zinhos. Vamos lá, de novo. Sem falar pra lá, fica mais claro. Deixa o Espírito Santo entrar em você e vai soltando agora todas as suas preocupações. Quem não tem, né? Quem não tem problema. Agora põe a mão no coração agora. Eu convido você a soltar, tentar relaxar um pouco os seus músculos. O frio vai amarrando, vai prendendo. Então, joga esse ombro para trás. Filho do Salvador, imagem de Cristo, não pode ter o ombro baixado. É pro céu. Então, ombro para trás. Tenta levantar o rosto, fecha os olhos um minutinho. Inclina o rosto para cima. Para o trono do Senhor agora. E vai visualizando o trono da graça. Que Ele já está aqui no nosso meio. E vai tentando acessar essa presença divina no nosso meio agora. Vai tentando introduzir isso dentro já do seu coração. E você conseguindo já sentir a glória de Deus que é manifestada nesse lugar de uma forma muito misteriosa. Porque não é por mérito humano, nem seu, nem meu, muito menos de quem está por aqui. É graça de Deus para nós. E eu convido você nesse momento a ir louvando ao Senhor. Vai louvando ao Senhor Criador, que te deu a vida, que te chama de filho, que preparou uma morada para você. Aquele Criador que reserva uma mesa para os filhos à vista do inimigo. Vai agradecendo ao Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha família. Vai você com a sua palavra, da sua forma simples. Vai louvando ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és grandioso. Eu te louvo, Senhor, porque tudo concorre para o bem dos que Te amam. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu és o Alfa, o Ômega. Vai louvando ao Senhor. Vai louvando ao Senhor Criador, porque Ele é a majestade. Vai louvando porque Ele é a bondade. E tudo que Ele permite é para o bem dos filhos. Eu te louvo, Senhor. Fala comigo, eu te louvo, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Louvado seja o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, o Deus da cura, o Deus de milagre. Levanta suas mãos para o céu e vai louvando. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus. Tu és grande, Tu és soberano.
Eu te louvo, Senhor, porque um dia eu vou morar contigo. Eu te louvo, Senhor, porque és bondade e nos perdoa, Senhor, mesmo que não merecemos. Eu te louvo, Senhor, pelo teu amor gratuito e verdadeiro para conosco. Eu te louvo, Senhor, pelo teu favor em nossa vida. Eu te louvo, Senhor, porque estás em nosso favor. Eu te louvo, Senhor, tu és o Deus, o Salvador, o único eu sou. Fala assim, vem. Pode ser mais forte, né, amado? Vem! Acordou, não? Vem! Espírito Santo, inunda a minha alma. Eu quero renascer. Transforma a minha vida. Transforma a minha casa. Amém? Vamos clamar então com essa canção, com esse louvor, o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa vir nesse louvor transformar a nossa vida, a nossa casa, transformar quem você é, quem eu sou. Hoje eu estava falando para minha mãe assim, mãe, eu só vou lá porque eu creio que alguém pode sair pensando em mudar comigo lá, senão não faz sentido eu pegar o microfone na minha mão. E que seja assim a sua vida. E quando você for conversar com alguém, que essa pessoa possa sair querendo pelo menos ser edificada, querendo, tendo a vontade. Talvez ela não vai sair convertida, sendo santa, mas que você possa ser pelo menos um pedacinho, uma indicação do céu. Amém? Vem Espírito Santo, vamos lá assim, ó. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem nos transformar. Assim, ó, transforma, mexe, vem Espírito Santo. Espírito Santo, seu amor nos dá. Vem Espírito Santo. Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, seu amor nos dá. Agora destrava, solta a palma. Cristo quer fazer em mim uma obra. Rapaz, ó, pra quem não jantou, tem o salgado da tenda depois. Vamos lá. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Oh, Ele quer modificar. Cristo quer fazer em mim Fala uma obra nova. uma obra nova E o meu coração e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida que é minha. Basta abrir o coração e Ele agirá. vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Eu sei, todo mundo trabalhou, tá cansado, pode sentar. Vamos continuar rezando essa canção. Vamos falar pro Espírito Santo agora, já que a gente já todo mundo aprendeu essa canção, que Ele pode me transformar, que Ele pode te transformar. Porque não tem outro sentido nós estarmos todo dia na missa, na igreja e não sair transformado, né? Não faz sentido você vir aqui, toda essa montanha que você subiu vai vir aqui, né? Everest, para chegar até aqui, a dificuldade deve ser até menor para ir no Everest, né? Frio, tudo mais. Então, vamos fazer valer a pena. Que nenhuma sementinha caia por terra do que for plantado aqui. Vai, mano, descongela os dedos aí. A lá, tá tudo... Gente, congela, né? Teu cabelo no frio. Fecha o olho um pouquinho. Vem, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo,
vem nos transformar. Vem, Espírito Santo, teu amor nos dá. Que o Espírito Santo possa vir já nesse lugar agora. Que o Espírito Santo possa vir desbloqueando toda a mente, todo o coração e toda a alma, para que possamos acessar o inimaginável de Deus na nossa vida. Aquilo que o inimigo quer roubar de mim e de você. O inimigo não está contente com a sua presença aqui. O inimigo não queria que você estivesse aqui, mas aqui você está. Então que o Espírito Santo possa vir entrar na sua alma e nos ajudar a acessar o que é melhor de Deus na nossa vida. Venha, Espírito Santo, faça uma obra nova na minha vida. Faça uma obra nova, Espírito Santo. Dai-nos uma porção maior, uma porção dobrada. Dai-nos, Espírito Santo, uma porção dobrada da presença do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nos transformar. Para que possamos agir na justiça do Vem, Senhor. Espírito Santo, Não na nossa justiça, não nos nossos olhos. Vem, Espírito Santo, para que possamos acessar uma porção dobrada da sua presença, vem nos transformar. do seu poder, como Elias Vem, Espírito conseguiu para o Santo, profeta uma porção teu dobrada. amor nos dá. Queria falar hoje com vocês que são especiais, né? Que está aqui para buscar esse Deus vivo, né? Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, para salvar nossas almas. E que vocês são especiais, né? Eu queria falar assim que eu fiz alguns exames esses dias atrás aí. E hoje eu fui buscar o resultado e deu tudo certo, né? Graças a Deus. E depois dos 50, né, vem vários exames que você fazer um check-up no nosso risco, né? Nossa pessoa, começa a surgir alguns probleminhas também. E a gente tem que buscar na medicina. E eu estou aprendendo talento lá no AMI. E eu comecei a olhar para o pessoal que trabalha lá e eu vi assim como Deus é bom, né? O hospital lá é uma bênção, viu? Ele para mim tem sido uma bênção. O tratamento deles para como doente, como enfermo. E aí tinha um casalzinho de idoso, uns 70, por aí. E o velhinho empurrando a velhinha, né? Eu falei, nossa, isso é nosso fim, né? Um dia o casal vai ficar um mais velho, com um problema, e o outro vai ter que empurrar ele na cadeira de roda talvez, ou vai levar ele no médico, ou vai levar ela no médico, ou vice-versa, né? O interessante é que aí a gente vê o amor. Quando um vai cuidar do outro, né? Porque então, até então nós vivemos nosso matrimônio, vamos indo. E quando chega no final, um vai ficar doente, o outro vai ficar mais ativo. E aí, sai se vê o amor aí, quando um cuidar do outro. O mais, dá mais saúde, vai cuidar do doente. Mas vai estar mostrando o amor de Deus ali. Porque um cuidando do outro, isso é muito bonito, é muito maravilhoso. E ontem também eu vi um moço lá tocando flauta lá no terminal. Depois, no final, quando eu saí de lá, eu vi ele estava deitado lá no chão, né? A gente não sabe a história da pessoa, né? Às vezes a gente tem uma vida boa e reclama demais, e chora demais. E a gente quer ficar rico, às vezes não fica reclamando. Quer dinheiro, não consegue, fica reclamando, né? Gente, está com saúde, louva a Deus, começando a amar mais aquele que está próximo de você, os filhos, a esposa, vice-versa. Porque o casal, no final da vida, um cuidar do outro. Isso mostra o amor de Deus, o amor um para o outro. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso, isso é muito gratificante. Naquele casalzinho ali eu vi Deus presente ali, porque o velhinho, o senhorzinho, com dedicação, a esposa é totalmente enferma na cadeira de roda, né?
Eu pensei, talvez vai ser um dia, minha esposa já leva no médico já agora, né? Futuramente, não sei como vai ser, né? Então é isso, um cuidar do outro, o outro cuidar do outro. Viver um para o outro. Mas muitas vezes precisamos buscar a graça de Deus para que nós consigamos isso. E se nós não buscar Jesus, ter Jesus no coração, nós não conseguimos ir até o fim. E nós vamos ficando mais velho, ranzinzo, como diz o outro, vamos ficando mais chato. Mas isso é os dois que vai ficando mais chato. Então tem um aturar o outro, amar o outro. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso, é extraordinário. E sem o perdão, quando o casal não busca o perdão, como é que eu vou cuidar da minha esposa se eu não perdoo ela, se eu tenho mágoa dela? Eu não vou estar nem aí com ela. E ela também, se ela tiver mágoa de mim, se ela não tiver o perdão em dia, ela não vai cuidar de mim. Está faltando algo no nosso interior. Então eu queria falar assim, se você vive a falta de perdão no seu matrimônio, ou na sua família, nós estamos falando de perdão agora nesse momento. Você começa a pensar, pedir para Jesus dar a graça para você perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te magoaram, aqueles que deixaram você, talvez deu um prejuízo financeiro, talvez deu um prejuízo com palavra, falou palavra que te agrediu, te machucou, te feriu. E você está ferido, você está machucado, coração ferido, coração machucado. E quando nós somos curados da falta de perdão, que nós possamos fazer como muitos falam, que possamos olhar o mundo assim, não ver ninguém que você está magoado, ódio no coração. Uma pessoa que tem ódio no coração, ele sofre muito porque ele é triste, porque ele tem aquele ódio no coração. O ódio é uma coisa que consome a pessoa não tem alegria, não tem... Ele vive odiando, quando ele odeia alguém, ele vive em função daquela pessoa. Se aquela pessoa se melhora, você fica com mais ódio ainda, mais enfurecido. Então que nós vivemos sem ódio no coração, com o amor de Deus no coração. Que Jesus possa dar-nos a graça de ter esse amor. Queria convidar você a fechar os olhos e pensar em alguém que você odeia, que você tem ódio, ou que você não conseguiu perdoar. E você nesse momento agora peça a graça para Jesus, para que você possa perdoar essa pessoa que tem te incomodado, e teus pensamentos têm estado sempre nessa pessoa, mas que nesse momento, momento de oração, momento de graça, nessa música, nessa letra dessa música, pode pedir para Jesus curar o teu coração, curar o meu coração. Conheço o coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
Deixar Jesus habitar no nosso coração. Nosso coração de ser um coração curado, um coração lavado pelo Espírito Santo, para que nós possamos amar. Amém? Tá frio aí? Só um pouquinho. Só um pouquinho, isso faz parte daqui, né, desse momento, desse tempo, né? Mas vai esquentar na glória de Deus. Eu me chamo Lúcio, para quem não me conhece ainda, me chamo Lúcio Wagmar. Sou casado com a Lucélia, tenho 2 filhos, a Larissa, o Luíque. Estou aqui com esse povo aqui, como a gente chama aqui de mal acabado, já há 10 a 11 anos. Hoje estou à frente desse grupo de oração como coordenador. E hoje eu estou aqui para pregar e falar um pouquinho com vocês sobre a palavra e o tema proposto hoje, nessa noite. O tema proposto hoje, nessa noite, é o pecado. Vai, Mani, diga aí, filho. Vai esquentar os dedos. O tema hoje é o pecado. É um tema meio complicado, gente, para se falar. Porque às vezes algumas pessoas, na hora que a gente começa a falar sobre o pecado, sobre os nossos erros, sobre as nossas misérias, nós começamos às vezes a nos julgar. Nós começamos a nos apontar e às vezes até fica magoado com quem está lá na frente porque atingiu a ferida. Então vamos, feche seus olhos. A música do começo, vocês viram que já cantamos 2 músicas do Espírito Santo. Porque para falar um tema desse, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo. Para que Ele já vai cuidando do seu coração, para que Ele já vai cuidando da sua mente, vai abrindo a sua mente, vai abrindo o seu entendimento, entendeu? As suas dúvidas, para que o Espírito Santo já vai percorrendo aí dentro do seu ser. Vendo aí o que é necessário ser mudado. Vendo aí o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, para que vai fazendo já o caminho da conversão, o caminho da oração verdadeira, o caminho da volta para a sacristia, lá para o padre, para a nossa confissão, o caminho da Eucaristia, porque muitas de nós, às vezes nós distanciamos desses caminhos, e o inimigo vem aí, bate firme, bate colocado, nos julga, nos aponta, nos derruba. E não é isso que nós queremos para a nossa vida de cristãos. Cristãos batizados, nós já somos salvos. Nós já temos a graça santificante que nós ganhamos no nosso batismo. Então o cristão ele não fica olhando para o chão. O cristão não fica olhando para baixo. O cristão olha para o alto, almejando o céu, almejando a glória, almejando o amor de Deus. Vem, Espírito Santo, nessa noite.
Vai falando aí com Ele, já vai fazendo essa oração de entrega. Vai falando, vem Espírito Santo, vem. Vem sobre nós, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus dilemas, sobre os meus medos de seguir a Jesus, de seguir o Santo Evangelho. Feche seus olhos e faça essa experiência de oração. Já no começo dessa noite nossa. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, declare isso, fale isso, não tenha medo. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo de Deus sobre essa noite, sobre esses seus irmãos que estão aqui reunidos. Esses irmãos que vieram buscar nesse frio, com pó, buraco, no meio do mato, lá onde o Deusinho reza. Gente, como é 10, a criança ela é muito verdadeira, né? E às vezes teve uma criança que falou, lá onde que tem aquele povo lá que reza pro Deusinho. Eu fiquei assim maravilhado, eu cheguei a chorar na hora que eu escutei um pai falar isso pra mim. Mãe, me leva lá naquele lugar onde tem um Deusinho, que o pessoal reza pro Deusinho. Eu falei, gente do céu, a criança é maravilhosa. Nós precisamos chegar, voltar a essa condição de criança. Essa condição de abertura de coração. Abrir o coração mesmo. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Semana passada nós tivemos a visita aqui do Bruno, lá da Paróquia Santana, e ele deu o testemunho dele e falou um pouquinho sobre o amor de Deus. E para nós seguirmos com o nosso tema de hoje, o pecado, nós precisamos relembrar isso, que o amor de Deus por nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque se nós entendermos esse amor de Deus que Ele tem por nós vamos entender o porquê que o inimigo investe contra nós. Simplesmente porque você é a imagem e semelhança de Deus. Simplesmente por isso, porque você foi criado por Deus. Você foi sonhado por Deus. Você foi pensado por Deus. E aí o inimigo traz tribulação, traz luta, traz investidas contra você por causa disso. E o que é que ele consegue? Ele vai te inferindo, te colocando pecado, te colocando lá para baixo, se sujando, fazendo coisas para você que você mesmo vai se machucando e saindo dessa presença de Deus. E o Bruno falou para nós, a semana passada, as experiências que ele teve com o amor de Deus, na vida dele, na caminhada dele. Muito bonito a gente ver o testemunho de um irmão convertido e que começa a pregar o Santo Evangelho e começa a querer arrastar as pessoas para conhecer o Santo Evangelho, para voltar para a igreja. Porque ele teve a experiência do amor de Deus na vida dele. Deus nos ama incondicional, pessoal e eterno. Deus nos colocou no estado de paraíso, a fim de comungar a presença do Criador e governar a natureza. O que quer dizer isso? Na criação do mundo, Deus nos colocou lá, os nossos pais, Adão e Eva, para comungar, para governar a natureza, para ficar na presença de Deus.
Mas vocês vão ver aqui na sequência da nossa conversa, da nossa pregação hoje, que o inimigo vem, investe sobre nós, e nós nos sujamos e nos afastamos dessa condição de amor de Deus, dessa condição da presença do Senhor, por desobediência nossa. Mas tanto amor que a gente fala do amor de Deus, isso nos gera alguns questionamentos. Porque com tanto amor e com tanta intensidade que Deus nos amou, por que nós temos tantas guerras? Vocês já não se perguntaram isso? Às vezes quando a doença chega, vocês imaginam, gente, mas por que existe a doença? Por que temos tantas injustiças? Porque temos a fome? Porque temos a morte? E para isso, para a gente ter essas respostas, nós precisamos ir lá atrás na nossa história. Bem antes de Adão e Eva. Entender da onde que veio o pecado. Porque tudo isso entrou no mundo, todas essas injustiças, toda essa fome, essa doença, a morte, todas essas guerras, por questão de uma desobediência lá atrás, com os anjos. Lá existia um anjo poderosíssimo no céu, com o nome de Lúcifer, ou como é chamado, toda luz. Ele gozava de privilégio com o Senhor. Deus amava ele. Ele tinha um alto cargo, a hierarquia dele era uma das mais altas lá. Ele tinha poder. Ele estava na comunhão com o Senhor, ele estava na graça com o Senhor. Em Ezequiel 28:14 fala assim: eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Olha quem era Lúcifer. Ou, naquela época ainda, né? Toda luz. Ele gozava de toda a confiança, tinha a companhia e o amor de Deus. Mas aí Deus foi contar os planos dele para Lúcifer. E aí Deus arrumou uma encrenca. A hora que Deus chegou nele e falou: Lúcifer, eu vou criar um povo lá embaixo, lá, ó. Vou criar lá um pessoal lá que vai ser minha imagem e semelhança. Um povo que eu vou amar de todo o meu coração. Vou criar uma terra para ele, um paraíso para eles, onde jorra mel, onde não falta água, onde não tem dor, onde não tem morte, onde tudo é equilibrado. E Lúcifer foi escutando os planos de Deus para esse povo. E aí nisso foi nascendo sobre Lúcifer um orgulho. Lúcifer, ou toda luz, foi crescendo um orgulho dentro do coração dele. Ao ponto de que ele não aceitou o plano de Deus. E aí em Isaías 14, no versículos 13 e 14, fala assim: a ambição e o orgulho de Lúcifer foi tão grande, que fala assim em Isaías: escalarei os céus e erguerei o meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Olha, tamanha rebeldia e desobediência que Lúcifer estava querendo. Simplesmente porque ele não aceitou você, não aceitou eu, não aceitou a humanidade, não aceitou o plano que Deus tinha para cada um de nós. Não aceitou os nossos pais, Adão e Eva. Daqui a pouco nós vamos ver o que eles falam aqui na história também sobre isso. Lúcifer foi desobediente.
Ele se rebelou contra a soberania divina. E com isso, se vocês pegarem a palavra de vocês nas suas casas e quiserem aprofundar no assunto, peguem Apocalipse capítulo 12, que vocês vão ver o que fala lá sobre a grande batalha no céu. E ali começou uma batalha entre as ideias de Lúcifer, tentando contaminar grande parte dos anjos que estavam lá. E o Senhor condena-lhes, tanto Lúcifer, quanto todos os seus adeptos, aqueles que escutaram e que duvidaram também dos planos de Deus, a se precipitar ao inferno. Assim o Senhor condenou-lhes a perdição eterna. E aí vem o nosso primeiro ensinamento dessa noite. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. No Catecismo da Igreja Católica, no número 393, não sou eu que estou falando, é o Catecismo da nossa Igreja Católica. Isso serve para os católicos. É o caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Como, prestem atenção, não existe arrependimento para os homens após a morte. Irmãos, a luta contra o pecado é agora. Não é depois de ficar mais velho, não é a hora de chegar no último minuto. Nós gozaremos sim da misericórdia de Deus lá no nosso último segundo da nossa vida. Mas nós temos que lutar agora, porque se chegar a morte nossa nessa terra e nós estivermos em pecado, a palavra e a igreja nos explica que não existe arrependimento para eles, para os anjos depois da queda e para nós depois da morte. E assim continua a nossa história. A palavra fala assim em Lucas 10, 18: vi Satanás cair do céu como um raio, e ele foi precipitado para o inferno. Após o banimento de Lúcifer, agora chamado de diabo, que significa divisor, aquele que divide, ele não pôde vingar-se diretamente de Deus. Ele não tinha como. Deus é poderoso. Mesmo ele tendo muito poder, mesmo ele tendo sido uma criatura criada por Deus, mesmo quando ele estava na glória de Deus lá junto com ele, ele não tinha poder sobre Deus. E é aí que começa a coisa a ficar ruim para o nosso lado. Quem que ele vai querer ferir o coração de Deus? De que forma? Atacando seus filhos, suas criaturas, tentando destruir o plano de Deus. Você, meu irmão, ao atingir você, ao levar você a pecar, ao levar você, a induzir você ao pecado, ele atinge o coração de Deus. Ele atinge o coração de Deus a hora que ele mancha você com o seu pecado. Lógico que a gente faz as coisas por nossa livre e espontânea vontade, mas ele induz a gente a isso, para machucar o coração de Deus. Porque ele não tem como fazer nada contra Deus, pois ele já é um derrotado. O Senhor aí coloca Adão e Eva no paraíso, né? E faz todas as coisas para eles, todas as coisas que tem lá no paraíso, as belezas, a calmaria. Lá no paraíso ele sonhou que não teria morte, que não teria desigualdade, não teria mentira, não teria erro. Teriam várias frutas, teria alimentos sobrando. Existia a perfeição no paraíso. Só que o Senhor pega e tem uma coisa que Ele dá para cada um de nós.
E a gente vai fazendo essa jogada daquela época para a nossa época hoje. Para o nosso momento de vida cristã. Ele nos dá a liberdade. O livre-arbítrio de escolher o caminho que a gente quiser tomar. Só que Ele nos avisa. Lá no meio do paraíso existe, lá no jardim, existe uma árvore. Onde tem a explicação e o conhecimento do bem e do mal. Está na palavra de Deus, está em Gênesis. Onde existe o conhecimento do bem e do mal. Vocês podem se alimentar, vocês podem comer todas as frutas, tudo que tem no paraíso, mas naquela árvore vocês não podem se alimentar daquilo. Mas aí vem o danado. Forma de serpente, sorrateiro, e começa a questionar nossa mãe Eva. Mas por que você não pode comer aquela fruta? Olha lá, é a mais bonita. Por que será que Deus não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal? Você já não se perguntou isso? Imagina as investidas que o demônio, o diabo, estava fazendo naquele momento, em forma de serpente, falando com Eva, e assediando ela. E aí eu volto para o tempo de hoje, para a sua vida. Quantas vezes você é assediado para pecar? Com as delícias da vida? Com o prazer? Com as facilidades? O Deus que me livre, gente, o jeitinho brasileiro. Às vezes as pessoas acham que tendo um benefício de alguma coisa, passando alguém para trás, ele está tendo benefício para a vida dele, mas ele está condenando a vida dele, a alma dele à morte. Porque a própria palavra fala para nós em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. O Senhor nos falou, se a gente comer aquela fruta que está lá no meio do jardim do Éden, lá do jardim do paraíso, lá onde era tudo perfeito, se a gente desobedecer a Deus, nós vamos se melar no pecado. E aí foi eles. Eva colocou na cabeça de Adão e os dois se melecou, foi comer a tal da fruta. A restrição que eles tinham era somente um fruto. Eles tinham todas as opções e toda a liberdade de comer tudo o que queria. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm liberdade para fazer tudo o que vocês querem? De ir e vir. Pode tudo, mas nem tudo te convém. O Senhor, como um Pai zeloso e amoroso, Ele nos orienta, como orientou Adão e Eva. Mas o diabo ardiloso, astuto, inteligente, ele semeou e ele quis colocar na cabeça deles. Em Gênesis 3,16 fala assim: sereis como os deuses. Olha o que o diabo foi colocar na cabeça deles. Sereis como deuses. E aí a gente faz essa analogia que nós estamos fazendo agora. O homem procurou a autossuficiência e descreditou a Deus. Se a gente vê hoje o mundo de hoje, quantas são as pessoas que procuram a Deus? Olhe para as nossas igrejas vazias. Olha para como é que está hoje o povo que procura aqui conversar, escutar a respeito de Deus. É a palavra de Deus que está falando isso aqui. É uma história da nossa salvação. Isso é a história da nossa salvação. A morte entrou no paraíso através da desobediência de Adão e Eva. A morte entrará na sua casa e na sua vida por tua desobediência. Não é por desobediência do vizinho. É tua escolha, meu irmão, minha irmã.
E aí eu volto a falar para vocês, Romanos 6 fala, qual é o salário, o que é que você recebe com o pecado? A morte. A morte de projetos, a morte de relacionamentos, a morte de amizades, a morte de estar na presença de Deus. Tantas são as pessoas que não buscam mais a Deus. Deus é justo infinitamente. Mas aí você poderia perguntar para ele, mas Lúcio, mas é justo condenar o homem também, da mesma forma que foi condenado os anjos? Mas aí vem a misericórdia de Deus. Deus entende que nós fomos levados a trair Ele. Nós somos levados a pecar. Nós somos colocados em xeque, vamos dizer assim, com a nossa natureza. Mas sim, nós seremos punidos pelo nosso pecado. Sim, através da nossa desobediência, dos nossos pais, das nossas matrizes, que são Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Isso é o pecado original. E aí as consequências nós estamos vivendo até hoje. As consequências que tiveram lá naquela época, as consequências que nós vivemos hoje aqui. A malícia, o medo de Deus. Isso tudo está na palavra de Deus. Eles tiveram a malícia a partir do momento que eles comeram a fruta da árvore que não podia. Eles foram desobedientes, entrou a malícia, entrou o medo de Deus, entrou as dores do parto, entrou a hostilidade da natureza, o sofrimento para trabalhar. O sofrimento, ele enobrece o homem? Sim. O trabalho, ele é bom para o homem? Sim. Mas lá no paraíso não era necessário isso. Lá no paraíso não tinha esse desequilíbrio social que existe hoje. Uns com tantos e outros sem nada. Lá não tinha a morte. Lá não tinha fome. Com o advento do pecado, nós perdemos a semelhança de Deus. E o pior de tudo, a excomunhão da presença de Deus. Porque como Lucas falou, desceu o diabo de lá de cima como um raio para o inferno. Ele foi excomungado da presença de Deus. E se mesmo hoje, depois dessa explicação sobre o pecado, você ainda continuar achando que pode brincar com o pecado, pode chegar um momento que você seja também excomungado da presença de Deus. Meus irmãos, é a verdade isso. Não é invenção. Deus havia avisado os nossos pais que a consequência imediata era a morte. E foi assim que a morte entrou na história. Adão e Eva, nossos primeiros pais, são as matrizes dessa desobediência, dessa desordem, onde o imperfeito entrou no perfeito. Onde era perfeito, foi manchado com o pecado. Com essa herança, chegamos aqui, fazendo mal, perdendo a comunhão com Deus, se afastando dele, se sujando, desordenando a nossa vida. Lembre-se, irmãos, o salário do pecado é a morte de sonhos, a morte de alegria, doença que você não entende do nada. São diversas as pessoas que chegam aqui pedindo uma ajuda porque foram em diversos médicos e não sabem o que está acontecendo porque ninguém consegue responder. E aí a gente começa a orar para essa pessoa. A gente começa a procurar na história dela o que aconteceu. Ou é uma entrega tão grande para o pecado, ou uma falta de perdão. Por isso que nós, todos os grupos de oração, vai ser assim até o final da tenda, se tiver um final, que a gente espera que não. Por isso que nós fazemos sempre o momento do perdão, porque o perdão também nos tira da presença de Deus. A falta de perdão nos tira da presença de Deus.
A hora que nós endurecemos o nosso coração, nós perdemos a graça santificante de Deus. E quando nós pecamos, nós também perdemos a graça santificante de Deus. Mas o Senhor é misericordioso. E Ele pede que nós nos reconciliamos com eles. De que jeito? Na confissão, na Eucaristia, no matrimônio, na unção dos enfermos, na crisma, na ordem, cuidando e ensinando os nossos filhos os mandamentos de Deus, levando os nossos pequenos para a igreja, em oração, oração íntima, pessoal e oração comunitária. Ele instituiu a comunidade. Por que ele queria discípulos? Vocês já se perguntaram por isso? Por que ele queria discípulos? Porque ele queria a comunidade. Ele queria que eles orassem juntos. E às vezes a pessoa acha que é só lá no quarto. É válido fechar a porta do quarto e falar com o Senhor? Sim, é válido. Mas é necessário ir lá ver na sua comunidade, na sua igreja, como estão as coisas lá. Como são as histórias que estão acontecendo lá. E aí você vai ver talvez a sua história não está tão ruim. Que existem outras piores. E aí você vai começar a trabalhar a sua compaixão e a sua pertença à igreja. Mas isso depende de vocês. Diferente dos anjos, o Senhor deixou a sua misericórdia, a sua reconciliação. E eis mais uma prova de seu amor por nós. Pois Ele nos ama. Nos ama, mas não ama os nossos pecados. Em Romanos capítulo 6, aí fala assim. Já nos preparamos para a nossa próxima situação, nossa oração. A palavra diz assim. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, depois dos Evangelhos, vem as cartas paulinas. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Amém? Misericórdia? Espera um pouquinho. Romanos capítulo 6, versículo 17. O ministério já vai preparando a nossa música. E hoje eu fiz um pouco diferente. Vou terminar a pregação com a palavra de Deus. Quem não conseguiu achar, escuta. Graças a Deus, porém, que depois de ter sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. É libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzistes então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Ao estar orando para concluir essa pregação, eu fui mexendo tema por tema, fui orando a palavra, e aí eu fui caminhando por esse tema que é tão difícil, tão complicado para nós seres humanos, pobres mortais, né? É um tema complicado o pecado, porque a oferta aí fora está muito grande. A oferta do inimigo está muito grande aí fora. E aí, à medida que eu ia escrevendo, eu gosto de escrever o que eu venho falar aqui na frente, que é uma forma de eu conseguir vivenciar aquilo que eu estou tirando ali da palavra, tirando do meu coração também. Eu fui vendo tema a tema, olhando todos os tópicos que foram aparecendo, as consequências do pecado, da onde ele veio, como é que veio pelos anjos, e assim as histórias todas que são contadas, a guerra no céu. Isso foi me dando uma vontade tão grande de falar com o Padre. Uma vontade tão grande de confessar, minha alma começou a doer. Minha alma começou a falar assim, nossa, eu preciso urgentemente confessar. E aí era por volta de umas 3 horas da tarde, saí correndo para confessar. Porque assim, o Senhor, na hora que o primeiro ouvido que tem aqui é o meu. Ao estar pensando sobre essa pregação e sobre esse tema, eu também comecei a fazer uma análise da minha vida, do meu caminhar, se eu estava pisando na bola em alguma coisa. Depois nós estávamos conversando, eu e a irmãzinha também, sobre o pecado, e a gente percebe assim, que a hora que a gente começa a caminhar com Deus, começa a caminhar nas coisas de Deus, a gente vai se purificando de algumas coisas que são gigantescas, de alguns pecados que são, nossa, cabeludo, esse você já vai tirando logo da frente. E vai ficando alguns pequenininhos, sabe? Algumas coisinhas assim que você fala assim, você nem dá muita importância. Umas chateaçãozinhas pequenininhas. Aí eu estava falando para a irmã, eu falei assim, nossa, depois desses negócios que era tão pequenininho lá atrás, fica tão grandão agora na nossa frente. Atrapalha tanto, atrapalha a gente fazer a leitura, atrapalha a gente a orar, atrapalha a gente educar os nossos filhos. O pecado faz isso, ele tira a gente da presença de Deus, da graça de Deus, da graça santificante. Nós somos batizados, nós ganhamos a salvação, nós apagamos a mancha do pecado original. Só que por concupiscência da carne, por questão da desobediência dos nossos pais, nós temos a tendência de pecar e se afastar de Deus. E aí eu estava falando para vocês agora, quantas são as pessoas que chegam aqui, às vezes, sem respostas da medicina. E a hora que a gente começa a vasculhar, começa a orar com o irmão, a gente percebe que está ali, às vezes, num pecado, num negócio que está ali, encastrado ali na vida dele, que ele não consegue se libertar daquilo. E aquilo dá uma doença que nem existe. Nosso corpo, nossa alma, ela grita. Porque, como eu disse para vocês, o imperfeito entrou no que era perfeito. O pecado tira a gente da nossa semelhança de Deus. Ele nos amou tanto. Ele nos preparou para o céu. Mas nós não queremos. Por nossa livre, espontânea vontade. Pelos nossos prazeres, pelos nossos gozos. Pelas facilidades. Vocês são corajosos, vocês enfrentaram o frio, vocês enfrentaram tudo isso que a gente falou, estrada ruim, estão aqui no meio do mato,
para escutar a palavra de Deus. E às vezes alguns de vocês podem estar chateados, porque o pecado é isso. Se vocês estão em pecado, procurem um padre, tentam acertar essa situação. Porque a verdadeira morte só vem se a gente estiver mesmo em pecado. Se nós estivermos lutando contra, nós teremos com certeza a misericórdia de Deus. Vamos lá, o dedinho de hoje. Você tocou o tempo todo hoje. Eu acho que esquentou o coração. Feche seus olhos. Coloque a mão no coração. Veja o que precisa ser tirado aí de dentro. O que precisa ser mudado, transformado. Servos de pé, em ordem de batalha, servos da tenda. Vamos expulsar hoje o inimigo das nossas vidas. Vamos expulsar qualquer tipo de pecado que esteja encalastrado aí dentro da nossa vida, da nossa casa. Em nome de Jesus, nós vamos clamar hoje o nosso batismo. Nós vamos clamar o Espírito Santo sobre qualquer investida que o inimigo está dando hoje na nossa casa, na nossa vida, dos nossos projetos. Amém? Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Clame esse amor de Pensei Deus. que podia viver Clame esse amor de por mim Deus. mesmo. Nós precisamos da ajuda dele e da graça que Pensei vem que do as céu coisas do mundo para vivermos não nesse iriam mundo tão me cruel, derrubar. tão insano. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por
Entregue para Ele a sua família. Entregue para o Pai as suas questões mais íntimas. Entregue para o Pai aquele pecado que você não consegue se libertar, aquele vício, aquela situação que é recorrente, que te leva a cair. Entregue para o Senhor hoje, nessa noite, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que te descaracteriza, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Ele pensou em cada detalhe seu, Ele pensou em cada situação, cada parte sua, sua visão, o seu olhar, o seu tato, o seu pensar. Deixou tudo ordenado, tudo certinho, tudo perfeito. Porque Ele te amava e te ama. Desde a sua concepção Ele te amou. Ele pensou em você. Não permita que o inimigo ataque você, ataque Deus através de você, através das suas fraquezas. Não permita que o inimigo fira o nosso Senhor Jesus. Nós somos mais. Nós não somos marionetes do inimigo. Nós somos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. E nessa noite nós vamos clamar pela água do nosso batismo. Que nós vamos expulsar qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de inimigo, qualquer tipo de flecha ou dardo que esteja inflamado em nossa direção, da nossa casa, da nossa família, dos nossos projetos, dos nossos filhos. Fale com o Senhor do seu jeito, da sua maneira. Entrega para o Senhor essa situação. Entrega a sua família, entrega a sua sexualidade, entrega a sua luta contra a pornografia, entrega a sua luta contra os desejos da carne que você tem, desordenados. Entrega para o Senhor nessa noite toda a concupiscência da carne que você tem, que nós herdamos de Adão e Eva sim, mas nós não podemos ser escravos do pecado. Nós não podemos ser escravos do que o inimigo induz a gente a fazer. Peça para o Senhor, peça para que o Espírito Santo esteja presente na sua mente, clareando e aí iluminando todos os seus pensamentos. Peça para que Deus cuide da saudade, cuide também do seu coração e dos seus sentimentos. Não permita que entre qualquer pessoa no seu coração, porque é um lugar ocupado por Deus, e ali só pode entrar pessoas e situações boas. Não pode ter mágoa, ressentimento, não pode ter dor ali. Vai entregando para o Senhor, vai falando. Eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei as condições que você está hoje, eu não sei a desordem que tem aí, mas entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo
sou fraco e pecador, bem mais forte o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte o meu Senhor, que me cura por amor. Derrama de teu Espírito Santo sobre toda a história, Jesus. Que teu Espírito Santo venha preenchendo todo o vazio, Senhor. Derrama Espírito Santo sobre nós, sobre todos aqueles que aqui estão reunidos em seu nome, Senhor. Derrama na sua história, derrama a ação, a graça e a paz sobre todos os seus filhos que aqui estão reunidos, Senhor, para que eles entendam e tenham força para lutar contra o pecado e contra as maldades e as ciladas do inimigo. Fortaleça, Senhor, a fé de cada um e a certeza desse amor que Deus tem por cada um de nós, pois ao fortalecermos o amor que Deus tem por nós e nós por Deus, nós estamos em comunhão com Ele. Então fortaleça, Senhor Jesus, fortaleça-nos, Deus, com a força do Espírito Santo, esse Espírito Santo que move a nossa igreja, esse Espírito Santo que nos faz a gente ter força, ter luz onde é trevas. Ajude-nos, Pai, a expulsar o inimigo de perto de nós. Nos dê a força para fazermos a Sua vontade, Senhor, em nossa vida. A Sua vontade é de estarmos na Sua presença e de não ter nada e ninguém que possa nos impedir de estar na Sua presença, Senhor. Eu clamo, Senhor, como os seus eleitos clamaram e clamam até hoje pela vida de cada um deles. Cada um desses que estão aqui, daqueles que não vieram, que precisavam escutar a palavra de Deus. Essas pessoas que estão afundados no pecado, que estão amarrados ao inimigo, Senhor. Nós pedimos a força que vem do alto, o sangue precioso que jorrou da cruz de Jesus. Nos ajude, Senhor, a quebrar todas essas correntes e nos libertar, Senhor. Investidas, né? Quantas investidas do inimigo na sua vida? Tem gente aqui se sentindo pesado, culpado sobre a desobediência, culpado, cheio, se sentindo cheio de tanto peso sobre esse pecado. Quando você ia falando sobre o paraíso, sobre Adão e Eva, eu fiquei imaginando, depois que Adão comeu do fruto proibido, e ele viu o bem e o mal, aquele momento que ele se sentiu, eu fiz o mal, e Deus chamava Adão, procurava Adão, e Adão escondido sobre o medo da ira de Deus sobre ele. E assim, Deus te chama essa noite. Qual é seu nome? Maria, José? Não sei qual é seu nome. Deus te chama essa noite. Porque Deus não ama o seu pecado, mas Deus te ama. Deus te ama e não aponta.
somente te amo. Árvore genealógica, Senhor. Cura, Senhor, tudo aqueles lugares, Senhor. Liberta a gente de todos aqueles lugares que nossos familiares, nossos antepassados erramos. O nome de Jesus sobre a nossa árvore genealógica, sobre toda a nossa história. Para que reine o nome do Senhor sobre a nossa história. E quebra qualquer tipo de pacto, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de coisa que foi feita na árvore genealógica, em todos os nossos antepassados. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos antepassados. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos lugares que eles entraram, por todos os lugares e coisas que eles viveram, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor. Peço você, nesse momento que estamos caminhando para o momento final, vamos fazer um momentinho de oração na língua dos anjos. Você que tem um dom de língua, ora livre, que não tem, vai exercitando, orando do seu jeito, para nós caminharmos para os momentos finais, que possa levar o fogo do Espírito Santo nesse momentinho finais do nosso culto de oração desta quarta-feira. Mesmo que você não entenda, mesmo que você silencie esse pouquinho, abraça o seu corpo, põe a mão no seu coração, dentro da sua verdade. Devagarzinho enche o peito de ar. Mesmo em pensamento, agradeça a Deus por você estar aqui, por você estar gastando parte da sua vida procurando Jesus, procurando seguir Jesus. Devagarzinho enche o peito de ar, puxa o positivo, joga para fora o negativo. Vai sentindo essa paz que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode comprar. Vai sentindo abençoado por essa paz que vai ao encontro das suas carências. Você está sendo saudado, recepcionado pelos anjos de Deus espiritual. Você não está aqui hoje por acaso. Você não vai sair daqui hoje de mão vazia, pode ter certeza disso. Eu sinto isso aí. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Pelo poder do nome de Jesus. Que a partir desse momento possa passar a ser pertence sagrado pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que usufruírem desses pertences, dessa intenção de você estar no seu coração agora, possam obter cura e libertação. Abençoa, Senhor.
a cada um desses pedidos, Jesus, desses objetos, Jesus, pelo poder do Teu nome, Jesus. Abençoa as intenções de cada um, aqueles que estão aqui hoje, Jesus, porque vem buscar algo em Ti, Jesus, não quer desistir, estão lutando, Jesus. Abençoa, Jesus. Em nome de Jesus, renunciamos a toda contaminação e que ide se prostrar aos pés da cruz de Jesus. Que Jesus seja o nosso libertador. E Maria, nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode descer.